E o nosso lema de sempre, né? Encara a batalha e a gente chega junto. Então vamos lá, de olho na tela. Gente, o que é que eu tenho que saber aí de juros simples? Primeiro, essa formulazinha aqui, ó, onde essa taxa é uma taxa percentual. Você tem que jogar aí nessa fórmula quando a taxa está no formato percentual. Qual é a dica do tio para gravar? Ó, lembre de Jesus Cristo. Por quê? Porque sem ele não somos nada. Ó, Jesus Cristo ilumine esse templo sobre os 100 fiéis. O sobre é uma divisão. Então, ó, Jesus Cristo ilumine esse templo sobre os 100 fiéis. Quem é juros? Que é sinônimo de rendimento. Capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Lembrando que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Se a taxa for mensal, o tempo em meses. Se a taxa for diária, o tempo em dias. Se a taxa for semestral, o tempo em semestres. O J é o juros, o C é o capital, né? O principal. O I é a taxa percentual e o T é o tempo. Taxa e tempo na mesma unidade. E galera, o montante é o capital mais os juros. E vejam, ó, quem quiser utilizar pode usar essa fórmula, que eu até digo brincando que é a fórmula do verbo to be. Montante é capital que multiplica 1 mais it. Onde aqui nessa fórmula a taxa ela é unitária. Agora eu dou uma dica para vocês, ó. Essa fórmula aqui e essa bastam. Se você domina essas duas fórmulas, faz qualquer uma. Gente, você vai ver amanhã na aula de juros compostos. Eu separei questões, inclusive, misturando juros simples, juros compostos e divisores. Aquela parte de múltiplos e divisores. Questõezinhas interessantes amanhã de juros compostos. Não perca essa aula, porque a aula de amanhã não vai ficar gravada, tá? A de juros compostos. Então, inclusive o link já tá aí no canal do YouTube. Dá uma olhadinha no horário da aula, que vai ser show. A gente vai cobrir todo o edital. Só lembra uma coisa, ó. Quando na questão não falar nada sobre os juros, o juros ele é comercial. Professor, que juros é esse? O juros comercial. Ele considera um ano 360 dias. Ou seja, cada mês, independentemente do mês que seja, vale 30 dias. Tranquilo? Então, gente, é isso aí que você tem que saber de juros simples. Tranquilo? Beleza? Gente, material na descrição do vídeo. Então vamos lá. Vamos começar aí, ó, com a primeira questãozinha aí, ó. Ela diz assim: o número de anos para que um capital quadriplique de valor a uma taxa de 5% ao mês, juros simples, é de... Então vamos lá, galera. Veja, ó. Primeiro, ele quer saber o número de anos para que um capital quadriplique de valor. Gente, essas questões que diz assim, ó. O capital quadruplicou. O montante é o triplo do capital. Adote um valor que fica mais fácil. Adote o 100. Então vamos lá, ó. Eu vou adotar o capital como 100. O capital como 100. Ele quer quadruplicar, ou seja, ele quer que passe a ser 400. Ou seja, gente, se eu adotei o capital como 100 e ele foi para 400, os juros aqui é de quanto? De 400 menos 100, ó.
os juros é de 300. Então, ó, eu já tenho o capital, que eu adotei como 100. Como o capital quadruplicou, ele foi para 400. De 100 para 400, os juros é de 300. Acabou. Você vai usar os juros como 300 e o capital como 100. Lembre, qual é a fórmula principal de juros simples? Se liga na dica, ó. É a fórmula de Jesus. Jesus Cristo ilumine esse templo sobre os 100 fiéis. Meus amores, veja, ó. A taxa aqui é ao mês. E ele quer o tempo em anos. Não tem problema. Substitua na fórmula em meses. E no final, você não vai achar a taxa mensal, depois você transforma para anos. Porque, gente, taxa em juros simples é tudo proporcional. Então, vamos lá. Os juros, ó, eu adotei que tinha 100. Se ele quadruplicou, foi para 400. De 100 para 400, eu tenho juros de 300. O capital, nós adotamos que era 100. A taxa, eu vou substituir como quem? 5% ao mês, ó, eu boto 5 aí direto. O tempo, eu vou achar. E o 100 é da fórmula. Ó, vamos cortar aqui 100 com 100, ó. Pou. Ficou com isso. 300 igual a 5t. Quem é t? O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar 300 sobre 5. Isso vai dar 60. 60 o quê? Ó, como a taxa é mensal, 60 meses. Só que, galera, ele tá pedindo em anos. Gente, um ano são 12 meses. Como é que eu faço para passar de meses para ano? É só dividir por 12. 60 dividido por 12 dá 5. 5 o que, gente? Anos. 5 anos como letra. Letra D de Deus. Letra D de Deus. Gente, não tem erro. Pegou esse tipo de questão que ele diz: um capital triplicou, dobrou, adote o 100. Se ele disse que quadruplicou, eu disse que era 100 no início. Se ele quadruplicou, ele foi para 400. De 100 para 400, rendeu quanto? Aumentou quanto? Aumentou 300. Isso é os juros. Botei aqui os juros como 300. O capital a gente adotou como 100. A taxa a gente substituiu ela na fórmula taxa mensal. É por isso que a gente encontrou o tempo em meses. 60 meses são 5 anos. Eu quero que vocês prestem atenção, principalmente nessas duas próximas questões. Gente, questão de juros simples vai ser dentro dessas três. Amanhã, na aula de juros compostos, eu vou chamar a atenção em mais questões do que juros simples, onde eu vou mostrar todos os casos possíveis, inclusive uma diquinha que é uma regra que muita gente não conhece, eu não vou nem falar aqui, que você faz a questão mentalmente, muitas questões da Science Gran Rio. Então tá aí, passamos pela primeira questão. É só voltar, Dayana. Vamos lá. Gente, questãozinha aí, ó, de número 2. Gente, eles gostam de cobrar esse tipo de questão de juros, onde ele chega na hora da prova e joga essa alíquota de imposto. Então vamos lá, questãozinha 6 Gran Rio, ela diz o seguinte, ó: qual o valor aproximado em reais a ser recebido pelo cliente de uma aplicação de 10 mil com prazo de 6 meses, aplicada a taxa de juros simples de 20% ao ano, se for recolhida
pela instituição financeira uma alíquota de imposto de renda igual a 20% dos rendimentos no resgate da aplicação. Galera, lembre que juros é sinônimo de rendimento, tá? Juros é sinônimo de rendimento. Primeira coisa, gente, que ele fez aí, ó, a gente tem um capital de 10 mil, que será aplicado aí com uma taxa anual de 20%, ó, a taxa anual, com um prazo, né, durante quanto tempo? 6 meses. E aí, ele diz que, gente, vai ter uma alíquota de renda igual a 20% dos rendimentos. Lembre, essa alíquota é em cima dos rendimentos, em cima dos juros. Então, você vai ter que calcular os juros e em cima dele, o que é que vai acontecer? Vai ser recolhido uma alíquota de renda igual a 20% dos rendimentos. Rendimento é sinônimo de juros. Primeira coisa, meus amores, qual é a regra universal da financeira? Olhar se a taxa e o tempo tá na mesma unidade. A taxa aqui é anual e o tempo tá em meses, ó. Taxa em juros simples, tá tudo liberado. Você pode mexer na taxa, se não no tempo. Dê prioridade a mexer no tempo. Gente, 6 meses é a metade de um ano. Então, ó, 6 meses é meio ano. Tá aqui, ó. Tá? 6 meses é o que, meus amores? É meio ano. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro os juros, ó. Já que agora a unidade aí é a mesma, para jogar na fórmula, ó. Quem é juros? Jesus Cristo ilumine esse templo sobre os 100 fiéis. Ou então você pode pensar assim, gente, ó. Quem é juros? Companhia inimiga do trabalhador, dividido por 100. Lembre, para usar essa fórmula, a taxa ela tem que estar na forma de porcentagem. Então vamos lá. Já está tudo liberado, ó. Veja, o capital de quanto é? 10 mil. A taxa, 20%. Posso botar o 20 direto, ó. O tempo, meio ano, dividido por 100. Posso cortar aqui, ó, gente, ó. 2 zeros com 2 zeros. Gente, aqui vai ficar, ó. 100 vezes 20. 100 vezes 20 dá quem, gente? Dá 2 mil. 2 mil vezes meio, gente, meio é metade, né? Então, 2 mil vezes a metade, isso dá 1.000. 1.000 é os juros. Só que ele disse o quê pra gente? Que vai ter uma alíquota de imposto de 20% dos rendimentos. Então, eu vou pegar aqui, ó, 20% de 1.000. Como é que a gente calcula porcentagem quando tem muito zero? Não é só tirar 2 zeros? Então, 20% aí de 1.000 vai ficar aqui, ó, 20 vezes 10 vai ficar quanto? 200. Ou seja, gente, 200 é o que vai ser recolhido aí, ó, referente ao imposto de renda. Ou seja, o cliente ele só vai receber quanto? Ó, o cliente ele só vai receber quanto? 1.000 tirando os 200 aí da minha, o que, amores? Da minha alíquota. Ou seja, ó, o cliente só recebe 800. Só que ele quer saber, gente, aí, ó, o que? Quanto é que ele vai resgatar, tá? Ou seja, o valor recebido aí, gente, pelo cliente, ó, vai ser quem? Aí, os 10 mil, mais quem?
os 800. Isso vai ficar quanto, amores? 10.800. Letra C de coração. Letra C de coração. Galera, que lindo, que lindo. A gente tem aí, ó, mais de 200 pessoas assistindo aí a nossa live. E galera, vai ser todos os dias até a véspera do meu aulão. E vai estar disponibilizado o material em todas as aulas. Amanhã, na aula de juros compostos, gente, eu vou deixar, tá? Sempre o material aí. Amanhã, na aula na aula de juros compostos, a gente vai colocar o material, tá? Só que o material a gente só coloca no dia. Porque, gente, a gente não coloca qualquer material, não. Eu vejo alguns aulões aí, algumas revisões, que o cara não bota a questão da Sens Gran Rio. Não adianta. Amanhã mesmo, juros compostos, vai ter questão de juros simples com juros compostos. Por exemplo, daqui até a prova, terão 2 provas da Sens Gran Rio que vai ter financeira e matemática. Eu já vou pegar essas provas e vou botar no meu aulão pré-munição. É por isso que sempre a gente acerta. Agora, deixa eu orientar. A aula de amanhã vai ser show. Todas as aulas. Quem tem dificuldade em razão, proporção, porcentagem, regra de 3, logaritmo, funções, até a véspera do nosso aulão pré-munição, todos os dias a partir de hoje, você só olha os horários, a gente vai ter essa aula aí para ajudar a galera. E aí eu aposto com vocês, vai estar tudo na prova. Eu não tenho dúvida disso. Essa questão que agora vai pegar de juros simples, para mim, esse é o tipo de questão que cai mais do que Neymar. Ó o cara só gritando, ó, dizendo opa, ó o cara só dizendo ô. Gente, esse tipo de questão que a gente vai ver agora cai mais do que Neymar. Esse é o tipo de questão mais cobrada até hoje na Sens Gran Rio. Forte candidata na sua prova essa questão 3. Na aula de amanhã, a gente vai pegar questões de juros compostos, mas vai ter lá questões também misturando juros simples e juros compostos. Por isso que eu botei 3 questões aqui. Às vezes tem gente que bota uma questãozinha de nada e ponto final. Gente, aqui o trabalho é sério. Então vamos lá. Gente, questãozinha aí, ó, super interessante da prova da Banrisul. É esse tipo de questão que você tem que se ligar. Olha aí, ó. Gente, olha o André falando aí, ó. André Silva. A aula do INSS caiu tudo. André, obrigado. Aqui, gente, os depoimentos são ao vivo. E eu não peço não depoimento. São os alunos que sabem que o nosso trabalho é muito sério. Então vamos lá. Obrigado, Rodrigo. Beijão, meu amigo. Conta comigo. Vai passar todo mundo em nome do Senhor. Então vamos lá, gente. Questãozinha de juros simples da Banrisul. Gente, é esse tipo de questão. Vou botar aqui, ó. É o tipo de questão mais cobrada em juros simples. Que é um tipo de questão que ele dá comprando à vista, comprando a prazo e pede a taxa. Muita gente nesse tipo de questão erra, sabe o quê? Quem é o capital inicial. Aprenda o modelo desse tipo de questão que você não erra mais nenhuma. Então vamos lá. Gente, um banco contrata uma empresa de manutenção para um serviço no sistema de ar-condicionado. O valor do serviço ficou 100 mil e poderá ser pago à vista com um desconto de 20%. Então vamos lá. Gente,
à vista, eu vou ter um desconto de 20%. Vamos calcular na humildade. 20% de 100 mil. Gente, porcentagem onde tem muito zero, corta 2 zeros. Então vai ficar aqui, ó, 20 aí vezes quem, gente? 20 vezes 1000. Vai ficar 20 mil. 20 mil foi o desconto. Ou seja, o valor à vista, ele vai ser quanto, gente? 80 mil. 80k, tá? 80k é o valor à vista. Por quê? Porque ele tem um desconto de 20%. Só que veja, ele também pode ser pago a prazo, em 2 parcelas, sendo 50 mil de entrada. Então, a prazo vai ter uma entrada de 50 mil, mais o quê? 54 mil reais um mês após. Então, mais 54 mil um mês após. E aí ele diz assim, ó, a taxa mensal de juro cobrada pela prestadora do serviço ao banco, comparando-se o valor à vista de 80 mil, para que ele disse esse FITET, se a gente já calculou, com o parcelado em 2 vezes nas condições apresentadas. Gente, veja. Perceba que nessa questão ele não falou que era juros simples. E amanhã a gente vai relembrar isso, inclusive a parte gráfica, que é mais fácil. Então vamos lá. Vamos para a formulazinha, ó. Nada melhor do que Jesus em nossas vidas. Jesus Cristo ilumine esse templo sobre os 100 fiéis. Vamos lá. Gente, à vista ela é 80 mil. Mas a prazo vai ser quem? 50 mil de entrada, mais 54 mil, o quê? Um mês após. Gente, se você fizer aí 50 mil mais 54, isso vai dar quanto, amores? Vai dar 104 mil. Raciocine. Vocês são inteligentes, ó. Os juros, todo mundo acerta. Os juros, todo mundo acerta. Por quê, ó? A vista é 80 mil. A prazo é 104 mil. Então, ó, quanto eu vou pagar aí de juros? Eu vou pagar 104 mil menos quanto? 80 mil. Isso vai dar quanto? 24 mil. Então, ó, 24 mil é os juros. Isso todo mundo acerta, ó. Vou botar até assim, gente, ó. 24 mil para ficar fácil, ó. 24k. 24 mil. Então, os juros todo mundo acerta. 24k. 24 mil. Gente, você sabe o que é que o pessoal tem dificuldade nesse tipo de questão? Em saber quem é o capital inicial. Porque, ó, os juros todo mundo vai ver. Ó, à vista é 80 mil, a prazo, entrada de 50 mil, mais 54 mil um mês após. 50 mais 54 dá 104 mil. Se a vista é 80 mil e a prazo é 104 mil, você está pagando quanto de juros? 24 mil. Só que a galera erra. Quem é o capital? Tem gente que diz que o capital é o valor de à vista. Tem gente que diz que o capital é a entrada. Não, gente. O capital é o saldo devedor. Porque, veja, atenção, ó, se você sabe que a vista é 80 mil e você dá uma entrada de 50 mil, você tem que abater a entrada. É que nem quando você vai comprar um carro. Você vai financiar o seu carro, se você der uma entrada, o cara vai pegar e vai abater a sua entrada
E os juros ele vai ser calculado em cima do saldo devedor. Então, se deu entrada, quem é o capital? É pegar o valor de à vista, ó, que é 80 mil, e tirar a entrada, que é 50 mil, vai sobrar quanto? 30 mil. 30 mil é o meu capital inicial. E compare se não é. Gente, ó, o capital inicial é 30 mil. Um mês após, eu estou pagando 54 mil. De 30 mil para 54 mil, aumentou exatamente quanto? 24 mil. Então, ó, quem é o capital inicial? O saldo devedor. Professor, se eu não desse entrada? Se eu não desse entrada, o capital seria o valor de à vista. Como eu dei entrada, quem é o capital? É o valor de à vista abatendo a entrada. O saldo devedor. Então, ó, quem é o capital aqui, ó? O saldo devedor, 30 mil. Eu vou botar assim, ó, 30k. K, né? A gente não fala assim, K. A taxa, eu quero. O tempo é para um mês. Dividido por quem aqui? Pelos 100 fiéis, que são vocês. Posso cortar aqui, cada um lado, cada outro, ó. Gente, veja. Tem um 1 aqui embaixo, ó. É só multiplicar cruzado, tá? Então vai ficar quem? 30 vezes I vezes 1 dá 30I. 24 aqui, ó, vezes 100. Isso vai dar 2.400. Quem é I? É só passar o 30 dividindo, ó. 2.400 dividido aí por 30, né? Vou cortar aqui 0 com 0. 240 por 3 dá 80, ó. 80% ao mês, letra. Letra D de Deus. Gente, questão da Banrisul. Ô, coisa boa. Ó, boa noite. Obrigado, Edielson. Obrigado, Denise. Obrigado mesmo. Olha, Aline, só, mano, através das suas aulas, estou pegando aí gosto de estudar as matemáticas para concurso, porque eu estou entendendo tudo. Obrigado. Obrigado, Wagner. Gente, tá aí. Questãozinha da Banrisul. Gente, esse tipo de questão é forte candidata. Essas questões que diz quadriplica, duplica, cara. E a aula de amanhã de juros compostos, a aula de taxas e todas as aulas, elas estão maravilhosas. No mais, ó, siga aí nossas redes sociais, tá? Segue aí o Instagram, tá? Do Exatas para Gabaritar. Dá um like aí no vídeo, comenta, curta, compartilha, tá? Muito obrigado, tá? Amanhã a gente se encontra com o nosso aulão de juros compostos. Lembre, eu vou deixar esse aulão aqui porque muita gente me pediu. Eu só peço uma coisa a vocês, e isso é importante para me motivar. Eu quero ver, viu? Quando eu acabar aqui a aula, eu quero que vocês comentem. Agora, comentem. Quanto mais comentários tiver, mais questões eu vou botar nesses aulões. Agora comenta o que achou da aula. Agora eu vou desligar aqui. Quando o vídeo ficar aí, o YouTube ele reconhece muito. Então comenta aí e eu tô esperando. Um beijão, Deus à frente. Contem aqui com a gente. E amanhã, juros compostos. Valeu! Não perca, que amanhã não fica gravado. Vai ser show. Fui!